Começando mais uma live aqui no Instagram, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Para quem estiver assistindo no Hotel de Datas, vai ser o vídeo da segunda-feira, dia 6 de julho, e aí nós não vamos ter no Hotel de Datas o vídeo da série dos Salmos na segunda-feira, e também não vou interromper um pouquinho a série sobre os Salmos no restante do mês de julho aí, por causa dos preparativos para o webinário e por conta da. Vamos tirar umas férias com a família também. Mas boa noite para quem já está entrando, boa noite, a Camila entrou aqui. Vamos mandar um convite aqui pro pastor Jefferson aqui, para ele entrar na live junto e aí já começar a live conosco aqui. Vamos lá. Ah, já entrou, então vamos já. Não, a Raquel, ela. Boa noite, Raquel, tudo bem? Vou mandar aqui pro Jefferson. Vamos lá. Pronto. Boa Focar a noite, câmera aqui. Boa noite, tudo bem, Jefferson? Como tudo vai? bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o convite para participar do webinário, para participar dessa live, né? Tem sido assim de muita satisfação preparar o conteúdo, interagir com os palestrantes, né? E tenho certeza que essa noite aí contigo não vai ser diferente, né? É, Pro pessoal que não te conhece, de repente dos meus seguidores aqui no Instagram, lá no Hotel de Dados também o vídeo vai estar lá na segunda-feira. Se você quiser se apresentar, né? E aí eu já Claro, vou começar com algumas perguntinhas para você aí. E aí a claro, gente já dá início à nossa conversa sobre a busca pelo sentido da vida, né? certo. Primeiro eu quero agradecer aí pelo convite, pela confiança. Confesso que me sinto bastante desafiado pela oportunidade aí de conversar um pouquinho sobre a busca do sentido da vida. Eu sei que é um tema que parece muito desafiador, mas na verdade quando eu me dispus a buscar, a estudar sobre esse tema, eu vi que na verdade existem algumas coisas elementares na nossa fé que respondem a essa busca. Portanto, como pastor e como cristão, como filho de Deus, me percebi apto a buscar. Pode ser que eu não tenha todas as respostas e certamente eu não terei, mas algumas coisinhas ali para a gente ir indicando o caminho, a gente pode conversar essa noite. Então, eu sou o Jefferson, sou pastor de jovens e adolescentes na Igreja Batista Alameda, a mesma igreja que o Carlos congrega. Eu tenho 26 anos, sou casado com a Camila e sou pai da Luísa, que ainda está no ventre, né? Está aí prevista para o final de outubro do seu nascimento, mas já tenho vivido esse início de paternidade na gravidez. Então tem sido um ano bem diferente para mim, inovador em todos os sentidos, né? No que extrapola aquilo que eu posso controlar. Aquilo que estava planejado também mudou algumas coisas para o nosso ano, mas no que diz respeito à família também temos vivido um tempo bem inovador, mas muito gostoso aí como família. Estamos bem felizes e prontos aí para esse desafio de trazer essa temática para o pessoal. Você mencionou o ano que pegou todo mundo de surpresa, né? E o que as pessoas têm vivido nesse período de pandemia, de isolamento social, acaba fornecendo bastante material para reflexão para essa conversa, né? Mas eu vou direto aí à primeira pergunta, né? Já passando a batata quente para você, o que é então a busca pelo sentido da vida, né? Vamos definir o objeto da nossa conversa aqui, para a gente conseguir entender onde é que a gente vai chegar. E eu espero que o pessoal realmente possa ser bastante enriquecido aí, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Acho que vai ser realmente uma boa conversa. Fiquei com uma expectativa muito boa. O que é a busca pelo sentido da vida, então, Jefferson? A primeira diferença que a gente precisa fazer entre a busca pelo sentido da vida é que ela não é o sentido da vida, né? A gente, quando entra numa live como essa, com essa temática, a expectativa é de que de bate-pronto a gente, em uma frase, resuma ou traga um conceito do que é o sentido da vida. Hoje não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é conversar sobre o que é a busca pelo sentido da vida. E a busca pelo sentido da vida é mais simples da gente conceituar, é mais fácil da gente trabalhar com algumas frases que vão dar um norte para a gente. A primeira
o primeiro conceito sobre a busca pelo sentido da vida é que ela é uma jornada. Ela não é um ponto final, ela não é um lugar de chegada, e sim o percurso que nós fazemos até chegar lá. Então, a busca pelo sentido da vida é uma jornada existencial inerente a todo ser humano. Então, é algo que essa busca está presente no nosso ser, no ser humano de uma forma geral, e ela vem à tona de algumas formas diferentes, mas especialmente quando o ser humano se depara com a sede ou a perspectiva do transcendente. É aí que a jornada começa, é aí que a busca pelo sentido da vida ela vai começar. Quando o ser humano percebe, opa, peraí, as coisas não são só isso que eu estou sentindo, enxergando e entendendo como matéria. Existe algo para além disso. E agora eu preciso buscar esse sentido, esse significado da minha vida. Então isso seria a busca pelo sentido da vida. Muito interessante isso que você falou, né? É algo inerente ao ser humano, ainda que ele não tenha exatamente despertado para isso em algum momento da vida. O certo é que em algum momento da vida ele vai acabar despertando, ou pode despertar para isso, mas essa ênfase é muito interessante, é algo inerente ao ser humano. Como que se nós tivéssemos isso programado em nós, né, no nosso DNA não biológico, mas no nosso DNA existencial, né? Perfeito. Exatamente. Eu creio que foi Deus que deixou a garrafa vazia, usando aqui a primeira ilustração da noite, né? Se estamos sentindo um vazio existencial, alguém nos deixou vazio. E eu creio que isso faz parte do plano de redenção, de reaproximação da criação com seu Criador. Então a sede gera a busca pela água, assim como o vazio existencial gera a busca pelo transcendente, pelo Criador. Então eu creio também que isso é algo que faz parte da nossa constituição existencial e espiritual, de acordo com como a gente for definir aqui. Muito bom. Aí vamos aproveitar para. Você quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Desculpa. Não, Não? não, é isso mesmo, vamos em frente. Bem definido já. Vamos aproveitar e fazer a relação com o nosso webinário do dia 18, né? Não vou antecipar o seu tema aqui, mas qual é a relação que a gente pode fazer entre a busca pelo sentido da vida e a apologética, né? E a defesa racional da fé cristã? Como que essas coisas se conectam e se relacionam? Perfeito. Eu sei que o meu vídeo provavelmente será o último da lista do webinar, então eu não vou precisar explicar o que é apologética, né? Você É. vai pegar no Ah, meu vídeo, só um significa. detalhe organizacional. Eu puxei o seu vídeo mais. Ele realmente ficaria como o último pelo desencadeamento lógico. Mas eu Certo. puxei ele mais para o meio da tarde para não competir com o culto do M-Holy, que é no Ah, certo. sábado, né? Então, Aham. então para Entendi. de repente você poder ver e pra mandar para o pessoal no sábado mesmo, eu alterei. Ele estava realmente como o último por conta da construção lógica do webinário. Mas eu Ok. acabei alterando. Pensei nisso, nessa questão do M-Role, que também tá online, né, e tá oculto, então eu acabei fazendo essa alteraçãozinha aí. Não, tudo bem, mas de Mas qualquer forma. realmente a gente já vai ter falado bastante sobre apologética. Perfeito, a apologética vai ficar bem definido, mas talvez para as pessoas que estão hoje na live, seja interessante a gente trazer que a apologética é a defesa racional, sistemática da fé, e no nosso caso aqui, a fé cristã. Né? Não é qualquer fé, não é qualquer religião, é a fé cristã de uma confissão protestante. Vamos ser um pouquinho mais específico, acredito que o webinário, de uma forma geral, vai ser trabalhado muito mais dentro da fé protestante, né? Mas hoje à noite vamos conversar a partir de uma perspectiva protestante da fé cristã. Então, se nós precisamos defender a fé, é porque existe algum tipo de ataque, né? Existe algum tipo de ofensiva contra a fé por causa do vazio existencial, por causa da busca pelo sentido. E a pergunta é por que a busca pelo sentido está relacionada com a apologética, né? O Viktor Frankl, que é o principal autor, pelo menos do material que eu vou trazer para a gente aqui nessa noite, especialmente no vídeo do webinário, ele traz uma pesquisa falando que a nossa geração, a geração que está vivendo, né? Então, todos aqueles que nasceram, estão nascidos e estão vivendo até hoje, vamos considerar todos aqueles que estão vivos, tem como vazio ou como problema uma sede existencial, né? O vazio existencial. Então, o sofrimento dessa geração
é o sofrimento de vazio existencial. E se o sofrimento está presente de forma tão disseminada nessa geração por conta do vazio existencial, logicamente ela vem à tona no que diz respeito à nossa fé. Né? Uma problemática presente que a nossa fé ela é provocada a suprir ou a sanar essa dúvida ou a, de alguma forma, responder esse anseio do ser humano. E a fé cristã, de um modo geral, ela tem essa proposta, né? Então, se há um vazio existencial notável na nossa geração, logo virá um questionamento, né? E esse questionamento tem a intenção de alguma forma, encurralar a nossa fé, e por isso se estabelece uma ligação entre a apologética da fé cristã com a busca pelo sentido da vida. A gente vai aí defender um pouquinho o cristianismo a partir dessa perspectiva. Uhum. É interessante, você mencionou a questão da, vamos colocar assim, de uma apologética defensiva, né? É, no sentido de que as pessoas que estão nesse vazio existencial acabam, por conta do vazio e nessa perspectiva, acolhendo maus argumentos, né? Transformando percepções existenciais equivocadas em argumentos, em falácias, em sofismas, acabam atacando a fé. E aí realmente é necessário fazer uma defesa da fé e toda essa consideração do aspecto existencial entra em cena. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que tem um aspecto que a gente pode pensar também em termos de apologética ofensiva, no sentido de propositiva, e não apenas reativa, né? Em que sentido? Quer dizer, no sentido de usar esse vazio existencial, essa condição generalizada, como ponto de partida, né? E aí você mencionou o Viktor Frankl, essa é uma estratégia apologética do Francis Schaeffer, né? Ele faz o que se chama de uma apologética cultural, isso vai ser também trabalhado no webinário, quer dizer, demonstrando como o vazio existencial existente no ser humano é exatamente por conta da rejeição de Deus, né? Esse vazio existencial generalizado, e que só realmente na fé cristã que a própria sociedade pode ser redimida, né? Então entra essa abordagem aí num sentido propositivo, vamos dizer assim, e a gente precisa fazer as duas coisas, claro. Vai haver muito ataque equivocado, né? Muito ataque despropositado por conta da expressão desse vazio existencial em formas de palavras, né? Mas a gente pode tomar isso como ponto de partida para fazer uma boa apologética em cima, né? Como que você vê essa questão? Todo evangelismo, trabalhando aqui em termos um pouco mais evangélicos, né? O evangelismo, de levar a palavra de Deus, a boa nova do evangelho para aqueles que não conhecem Jesus. Todo evangelismo ele pode partir ou ter como estratégia o ponto de convergência entre o arauto e aquele que está recebendo. Então, aquele que fala e aquele que recebe precisam se encontrar em alguma convergência. E uma coisa que é padrão do ser humano, né, constitutivo da vida, é o sofrimento. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre de um vazio existencial. Se faz parte da nossa constituição espiritual, ou do nosso DNA espiritual, tanto quem está anunciando quanto quem está ouvindo pode se aproximar para esse ponto, em que às vezes as histórias são muito diferentes e geram um distanciamento, mas a essência é muito parecida, se não até pode ser descrita de uma forma muito, muito similar, o que vai gerar uma aproximação. Portanto, é uma estratégia bastante útil de falar assim, ó, eu estava num vazio existencial e Cristo me preencheu. Então, em termos ofensivos, de estabelecer um avanço da fé, ela é uma estratégia muito prática. Ela é menos teórica do que a gente imagina e bastante prática no que diz respeito a testemunho. A gente vai falar um pouquinho sobre o valor do testemunho na apologética também. E eu acredito que na hora de você transmitir o evangelho, transmitir a palavra de Deus, você unir a sua abordagem de busca pelo sentido da vida com o seu testemunho pessoal, vai alcançar o coração da pessoa com uma profundidade maior. Porque a palavra vai cortar aquela pessoa na mesma profundidade que ela te cortou naquele assunto. E às vezes as histórias, por serem muito diferentes, geram um distanciamento.
mas o vazio existencial é o mesmo, é inato. Então, a gente pode estabelecer esse vazio existencial como ponto de convergência entre as pessoas, né? Muito bom. Você acabou de tocar num ponto que era uma pergunta que eu também queria fazer. Qual é o papel do sofrimento na busca pelo sentido da vida, né? Você falou dessa questão do sofrimento, do sofrimento do interlocutor, como um ponto de convergência, um ponto de contato, mas de forma mais ampla. Como que nós podemos pensar a questão do sofrimento numa perspectiva da busca pelo sentido da vida, né? Ok, vamos lá. Acho que para fazer uma pergunta apologética aqui para a gente dar início ao nosso raciocínio, né? Talvez você já tenha feito essa pergunta para si mesmo, para Deus em suas orações, ou se não, você já ouviu alguém fazendo. E a pergunta é simples, e diz assim: se Deus é bom, por que sofremos? O Né? problema Nós, do como mal, né? cristãos, defendemos Deus como um ser bom na sua essência e nas suas ações. Então, se esse Deus que nós pregamos é bom, por que existe o sofrimento? Né? Lewis trabalhou isso como o problema do sofrimento. Mas eu não entendo o sofrimento como algo problemático. E a minha resposta vai ser taxativa, eu vou explicar ela um pouco depois, mas se Deus é bom porque sofremos é uma pergunta, a minha resposta é: nós sofremos porque Deus é bom. E parece contraintuitivo, parece que vai contra a nossa percepção natural do sofrimento, de antagonizar a bondade ao sofrimento. Colocamos o sofrimento como algo inerentemente ruim, mal, mas na verdade ele não é. E o sofrimento na fé cristã, ele faz parte, ele é um dos fundamentos para o desenvolvimento da nossa fé e da nossa aproximação do nosso Criador. Porque no sofrimento, Cristo se assemelhou ao ser humano. E, portanto, no sofrimento, nos tornamos participantes da sua glória. Mas vamos mais devagar aqui, vamos passo a passo. Essa pergunta, né, se Deus é bom porque sofremos, ela é um exemplo prático e rotineiro da busca pelo sentido do ser humano. Porque o sofrimento, ele tem o poder de nos colocar a investigar o porquê das coisas. Quando as coisas estão tudo bem, os nossos sentidos não percebem o sofrimento ou a nossa realidade ela é mais cômoda, nós tendemos a um comodismo, nós tendemos a uma inércia. E o sofrimento ele tem esse poder de nos tirar da nossa inércia existencial e nos colocar nessa investigação, nessa jornada pela busca, ou a busca pelo sentido da vida. Então, o sofrimento ele tem esse poder de despertar o ser humano para o transcendente. E mais do que o porquê sofremos, nós procuramos investigar também para que serve o sofrimento na prática, né? E como eu falei, é contraintuitivo, mas é lógico você responder que nós sofremos porque Deus é bom. Vamos lá. A bondade na fé cristã, ela está vinculada ao amor de Deus, certo? A bondade e o amor, eles andam muito próximos. E o amor cristão, por definição, você sabe melhor do que eu, um mestre no grego, o amor, por definição, é sacrificial. Logo, a bondade de Deus está vinculada ao sacrifício, que se manifesta, segundo o Viktor Frankl, em pelo menos 3 aspectos básicos da vida, 3 aspectos transcendentais da vida, que é no trabalho, no amor e no sofrimento. Só que existe um fator que liga esses 3 aspectos transcendentais. A pouca diferença entre o sacrifício e o trabalho, que o trabalho pode também ser uma missão. A diferença entre trabalho, entre missão e sacrifício é muito pequena, há pouquíssima diferença. Talvez uma ali na sua definição, ou um pouquinho, talvez na sua prática, mas em essência as duas coisas se assimilam bastante. Podemos dizer E que trabalho... sem sacrifício não existe trabalho, não existe missão, né? Poderíamos Perfeito. dizer isso. Exato. E o trabalho e a missão, como aspecto básico da vida, né, transcendente da vida, ele busca transcender o quê? O tempo. Então, no trabalho, que é um sacrifício, você está tentando transcender o tempo. Existe uma missão que você quer realizar, porque essa missão ela vai para além do seu tempo de vida. O que você está construindo, a herança, o legado que você está construindo, ele tem o poder de ir além da sua vida,
de ir além do seu tempo limitado como ser humano aqui na Terra. O segundo aspecto que eu falei, que é o amor, como por definição dentro do cristianismo, é sacrificial. Então a diferença também é muito pequena. E o que o amor nos leva a transcender? Qual é o aspecto transcendental do amor? Nós transcendemos a nós mesmos. Então, é colocar a vida do outro, o valor no outro, o valor no próximo ou em Deus, mas o amor ele nos leva a transcender a nossa existência, ao nosso aspecto limitado como ser, como indivíduo. E a terceira, que é o sofrimento, e também existe pouca diferença entre sofrimento e sacrifício. E qual é a transcendência do sofrimento? É que o sofrimento transcende a existência. Então, o papel do sofrimento, ele é fundamental no desenvolvimento da fé cristã. E se Cristo não foi poupado, sendo Deus, sendo Filho de Deus, no sofrimento que no seu tempo de vida, porque nós seríamos? Se Deus tem o desejo de nos aperfeiçoar até que nos tornemos semelhantes à figura do varão perfeito, a saber, Cristo Jesus, nós também estamos, por consequência, sujeitos a esse sofrimento existencial, que vai se manifestar dessas três formas: no trabalho, no amor ou no sofrimento em si. Mas o sacrifício está presente nas três coisas, né? E o sacrifício, eles são o quê? Né? O que é um sacrifício? Sacrifício é o adiamento da gratificação. Então, vamos usar como exemplo aqui a poupança para os filhos. Eu sei que isso, para a faculdade dos filhos, eu sei que isso no Brasil não é muito comum. É mais comum no contexto americano, mas como a gente está bem próximo da cultura americana, acho que dá para usar, as pessoas vão entender. O sacrifício, nessa ilustração, é o quê? É você abrir mão do que o dinheiro poderia comprar para você hoje, dos prazeres que você poderia desfrutar hoje, das gratificações que ele traria para o seu presente, para investir e construir em um futuro. Então, a definição de sacrifício pode ser essa, de que você adiar a sua gratificação, porque o futuro de ver os seus filhos numa faculdade, numa boa faculdade, se formando e dando sequência como pessoas de valor na sociedade, é muito mais gratificante do que aquilo que você aproveitaria do dinheiro no seu presente. Então, você sacrifica o seu presente para construir um futuro com um significado muito maior. Então, o sacrifício ele tem o poder de nos levar ao significado das coisas, ou às coisas significativas. Ele tem o poder de nos tirar do que é conveniente e nos levar até aquilo que é significativo. Aí eu queria até ouvir do professor aí o que você acha desse entendimento, dessa resposta, se ela é válida, né? Se Deus é bom porque sofremos, nós sofremos porque Deus é bom. Você compartilha desse entendimento? Senão a gente já debate aqui. Não, eu compartilho. Eu acho que todas as coisas, a gente tem conversado bastante, né, Jefferson? Recentemente você sabe que eu sempre procuro uma solução cristocêntrica para todas as coisas. E aqui a nossa conversa já foi caminhando nesse sentido, né? Eu vou fazer duas observações que ficaram a partir de coisas que você mencionou, e aí eu acho que eu vou acabar me dirigindo para a resposta a essa sua pergunta. Primeiro, começando agora mais pelo final, quando você falou do sofrimento, do sacrifício, como o adiamento da recompensa, né? Não teve como não lembrar de Hebreus 12, 2, né? Em que Jesus, em que a palavra diz que Jesus, contemplando a recompensa, né? E aí a gente pode entender que é a ressurreição, a exaltação e a redenção, né? Apresentar muitos filhos à glória, como diz a mesma carta em Hebreus, a carta aos Hebreus capítulo 2, ele, então, contemplando a recompensa, ele não temeu, ele fez pouco caso da ignomínia, né, e ele suportou a cruz. O contexto é nos exortando, né, a olhar para Cristo e a enfrentarmos a nossa luta contra o pecado até o sangue. O autor aos Hebreus diz: na luta contra o pecado vocês não
resistiram ainda até o sangue. Ele está falando de uma coisa muito séria, ele está falando de cristãos que estavam retornando às práticas de sacrifício, né, judaicas, e estava alertando ele do seguinte: olha, o negócio é o seguinte aqui, ó, vocês estão, por pouca coisa, por pressão dos judeus, retornando à prática dos sacrifícios, abandonando a fé, a compreensão de que Cristo é o único Salvador, Redentor, o sacrifício perfeito. O que vai acontecer então quando Roma vier com a espada para cima de vocês? Né? Então, essa compreensão da igreja primitiva ela é muito interessante, eu já vou falar disso também, mas um outro aspecto que eu achei que não tinha como deixar de observar quando você estava mencionando antes, você falou ali no começo do sofrimento, ainda naquele aspecto da apologética propositiva ou do evangelismo, né, que as coisas se interconectam muito, o sofrimento estabelecendo uma ponte, né, entre nós e o nosso interlocutor. Foi exatamente isso, né? Você até mencionou. O sofrimento estabeleceu a ponte entre Deus e nós. O sofrimento de Cristo estabeleceu a ponte entre Deus e nós. De tal maneira que eu gosto de trabalhar isso, é um pouco de forçação de barra linguística, isso aqui minha, eu reconheço, mas o argumento de forma, a definição persuasiva aqui, ela acaba funcionando bem. Eu gosto de dizer, inclusive, que a Bíblia define o que é ser cristão, o Novo Testamento define o que é ser cristão. Né? A palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira é em Atos 11:26, que diz que lá em Antioquia foi a primeira vez em que os irmãos foram chamados de cristãos. Depois aparece mais adiante no livro de Atos, né, a expressão já consolidada, o rei Agripa, na defesa de Paulo, dizendo: por um pouco você quer me persuadir a me tornar cristão. Essas 2 ocorrências não são muito válidas, exceto a de Antioquia, assim, que estabelece pelo menos um nexo histórico. Né? Mas Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 15, também na mesma ideia ali do contexto de Hebreus, quer dizer, Pedro estava já vislumbrando a perseguição e estava escrevendo aos seus destinatários dizendo: a perseguição está chegando. E aí ele diz que, no capítulo 4, verso 15, ele afirma: nenhum de vocês sofra como malfeitor, ou como ladrão, ou como quem se intromete nos assuntos alheios. Mas, se padece como cristão, não se sinta mal, enfim, não me lembro exatamente qual é a expressão, mas glorifique a Deus a esse respeito, né? Não se envergonhe, eu acho que é a expressão. Veja que interessante, se sofre como um cristão. Então, esse advérbio, né, mostra que não é se sofre porque é cristão, né, se sofre por ser cristão, como uma relação de causa e efeito. A gente até poderia pensar: é cristão, vai ser perseguido, mas ele se sofre como um cristão, quer dizer, coloca uma modalidade aí, né, coloca um modo, de maneira que eu entendo que ser cristão, por definição neotestamentária, é sofrer por Cristo. Então, aí a gente já entende como que se estabelece essa nossa relação de conhecimento de Deus. Né? Eu postei essa semana um vídeo sobre o Salmo 25, que é um salmo penitencial muito forte, né? E ali eu afirmei que a melhor escola para o conhecimento de Deus são as aflições. Porque é nas aflições que nós vamos realmente conhecer a Deus. Não no sentido de que você está sofrendo, você vai conhecer a Deus. Isso seria um disparate, evidentemente. Não é o sofrimento pelo sofrimento, não é o sofrimento de forma apenas formal, né? Para esclarecer para alguém que pode ficar um pouco assustado com a sua definição, Deus não é um masoquista. Né? Não, no caso é um sádico, né? Deus não é um sádico, né? Masoquista seríamos nós, né? Se buscássemos o sofrimento pelo sofrimento apenas. Quando a gente incorpora essa reflexão, a gente não está também se tornando masoquista, e Deus não é sádico, né? Não é uma relação de sadomasoquismo aqui. Mas o fato é que Deus, exatamente por causa do pecado do ser humano, então isso a gente precisa estabelecer como ponto de partida também, né? A gente precisa relembrar isso. Exatamente por causa da queda, né? O sofrimento é introduzido pela queda. Então Deus, ele entende ele sabe que o sofrimento é o caminho
o único caminho que vai nos despertar para esse transcendente, como você mencionou, né? Então ele de fato permite o sofrimento por ser bom, porque se ele não fosse bom, ele poderia simplesmente nos exterminar por conta do nosso pecado, né? Ou se ele não fosse bom de fato, ele poderia nos ter criado sem a possibilidade de o desobedecermos e sofrermos a consequência da nossa desobediência, que é o pecado, o sofrimento em decorrência do pecado. Então, sim, eu vejo o sofrimento como a manifestação da bondade de Deus, se a gente entender bem, né? Que não é simplesmente sofrer. Sofrer por sofrer, ninguém gosta, é um horror. Mas quando você entende e compreende que você pode, por meio do sofrimento, se identificar com Cristo nos seus sofrimentos, para se identificar com Ele na sua glória, isso estabelece, sim, primeiro, a recompensa vindoura, né, estar com Ele na glória, mas isso estabelece também a experiência da vida com Cristo, a experiência da intimidade com Deus no momento presente. Isso é fantástico, isso realmente nos mostra que o amor de Deus ele é incompreensível para o ser humano no seu estado caído, né? Então eu concordo com você, com toda certeza. Então, você trouxe alguns pontos que eu vou falar logo na sequência, assim, e é isso mesmo que eu entendo, né? Existe um ponto de convergência entre nós e as pessoas que estão sofrendo, mas também existe um ponto de convergência entre nós e o nosso Criador no sofrimento, na figura de Cristo Jesus, né? Mas voltando ali à ideia do sacrifício, né? O sentido do sacrifício presente e do sofrimento presente, ele está na recompensa futura, que foi prometida por Deus, né? E Deus garante essa recompensa de pelo menos duas formas aqui que eu posso resumir. A primeira, através das leis naturais que ele estabeleceu, como, por exemplo, a lei da semeadura, né? Então, ela é uma lei vigente. A Bíblia fala que ela é uma questão, se você plantar algo e não querer colher aquilo, ou achar que não vai colher, a Bíblia chama de escárnio, né? Como se Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você plantar, você vai colher, como uma lei que traz uma garantia de que aquilo que você semeia hoje, você colhe no futuro. E a segunda coisa que eu acho que é mais própria dos cristãos, e aqui faz uma divisão bem forte entre os cristãos e os não cristãos, os que confessam Cristo como seu Senhor e seu Salvador e sofrem junto com Ele, diferenciando aqueles que sofrem sem Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos cela com essa certeza, como garantia da nossa recompensa futura. Então, sofrer com Cristo parece motivo de alegria e às vezes por quê? Porque é a certeza dada pelo Espírito Santo no coração do crente de que a recompensa de fato virá. Mesmo que essa lei natural ela seja meio intuitiva no ser humano, né? De uma forma geral, as pessoas concordam. Se você plantar, você vai colher. Se você não plantar, você não vai colher. As pessoas têm assim uma intuição de que isso é verdade, de que alguma coisa no transcendente vai equilibrar a balança do sofrimento da vida. As pessoas têm isso, mas só em Cristo e com o selo do Espírito Santo é que esse nosso sofrimento presente ele ganha um sentido, ele ganha uma garantia de futuro construído, de que há algo no futuro distante da vida, que está preparado para nós e que nos torna e só nos torna participantes desse futuro o quê? O sacrifício presente. E aí entra naquilo que você falou. Por que nós sofremos então, né? Porque os sofrimentos nos tornam participantes da glória. É aquilo que nos diferencia simplesmente de marionetes, de seres inconscientes, de seres conscientes que nós somos. Porque mesmo que o nosso sofrimento, o nosso sacrifício pessoal, ele não seja suficiente para gerar salvação, para produzir salvação, ainda assim, apesar de tudo que sofremos, precisamos de um sacrifício substitutivo. A, o sofrer com Cristo nos torna participantes, ou seja, também responsáveis por aquilo que nós fazemos, pelas nossas vidas. Então aqui também é um ponto de convergência,
pasmem, até entre calvinistas e arminianos. Dentro da teologia é uma briga interminável, mas é um ponto de convergência também entre calvinistas e arminianos, porque a graça divina, ela é indispensável, mas o sofrer com Cristo nos torna também participantes da sua glória. Então, une essas duas coisas, né? A soberania divina com a responsabilidade humana. O sofrimento tem esse poder de realmente conectar. Você vê que quebra tanto a barreira do transcendente, quanto a barreira social, contextual do ser humano, mas também quebra as barreiras teológicas que a gente tem no nosso meio cristão, né? Nos aproximando. Então, tanto arminianos quanto calvinistas vão convergir na realidade que o sofrimento faz parte da vida cristã, né? Ninguém duvida disso. Muito legal você ter falado essa questão, você ter recorrido, né, a esse embate teológico. Eu estava realmente pensando na relevância de fazer dois aportes de teologia mesmo, né, uma conexão com a teologia nesse momento. O primeiro, que eu acho que já ficou... Na verdade, os dois têm a ver com a chamada teologia da reparação, a teologia da recompensa, né? Primeiro, nós não sofremos para sermos salvos. Você acabou de mencionar isso, né? Nós somos salvos porque Cristo sofreu por nós e a própria salvação contempla em si nos identificarmos com Ele no sofrimento. Quer dizer, é parte essencial do pacote, não tem como escapar disso. E aí você mencionou essa questão do acordo nesse ponto, que é um ponto bem prático, não é teórico, né? Não é de autoindagação filosófica, é o acordo desse ponto entre calvinistas e arminianos. E aí um outro aspecto que é muito interessante a partir da reflexão da lei da semeadura e da colheita é que, sim, se nós pecarmos e errarmos, nós vamos colher os resultados disso. Então esse sofrimento é um sofrimento, entre aspas, natural decorrente da lei da semeadura e da colheita. Mas faz parte também da bondade de Deus, da sua misericórdia, da sua graça para conosco, permitir que nós soframos, entre aspas, sem merecimento, né? Sem termos dado causa àquele sofrimento, ou não como consequência de pecado, porque esse sofrimento faz parte do processo de estabelecimento da comunhão com Ele, né? Então não se trata de uma pura e simples teologia da reparação, nem no sentido de sofrer para ser salvo, e nem também de que vamos sofrer por causa dos nossos pecados. Claro que num sentido mais amplo, todo sofrimento é decorrência do pecado, né? Da introdução do pecado no mundo. Mas muitas vezes as pessoas ficam perguntando o motivo daquele sofrimento, né? A causa do sofrimento, e na verdade a pergunta, isso aqui já é um chavão também, a pergunta não é tanto o porquê, mas é o para quê. Né? Para quê? Então eu Perfeito. acho que isso se coloca bem assim, era uma observação interessante dentro disso que você estava falando, né? E esse tipo de pergunta, Carlos, é coisa de discípulo, né? Senhor, quem sofreu? Quem Uhum, pecou, aliás, né? Ele ou uhum, os pais dele? Aí Jesus sim, fala, ninguém pecou, é para que a glória de Deus, é para quê? Então, existe um fator doxológico, né, que fala uhum, no sofrimento, que é para a glória de Jesus se manifestar, a glória de Deus se manifestar. Como eu falei, né, o sofrimento ele não pode produzir a salvação, mas mesmo assim ele nos faz participantes dessa obra. Só usando como exemplo aqui, um exemplo bíblico, o sacrifício de Abraão, né, o pai da fé. Então, o Novo Testamento chama Abraão de pai da fé. Paulo, e acredito que os hebreus também trazem esse mesmo título para Abraão. Abraão, ele foi convocado por Deus a realizar o quê? Um sacrifício, levar o seu filho até o monte para fazer um sacrifício. Ele tinha toda a obediência e toda a intenção correta de se entregar, de entregar o seu filho ali no altar para o Senhor, de fazer um sacrifício. E mesmo ele tendo toda a intenção correta, precisou vir um cordeiro para substituir o sacrifício dele naquele altar. O preço quem pagou não foi ele, mesmo que ele estivesse fazendo por obediência o seu sacrifício. Então, a gente vê na história de Abraão e Isaac que mesmo o sofrimento obediente, o sofrimento intencional, com as razões certas, ele não é suficiente para produzir salvação. Ainda assim, o cordeiro precisa surgir na nossa história para quê? Para dar sentido ao nosso sofrimento.
Por isso que Abraão foi chamado de pai da fé. Por isso que o sacrifício faz parte da fé cristã. Porque ele não sabia o que estava por vir, mas ele tinha uma garantia da parte de Deus. Ele estava sacrificando o seu presente para garantir um futuro que ele não tinha certeza, por isso chamado de pai da fé. Mas um futuro que ele não tinha certeza no sentido de descrição, de detalhes, mas que ele sabia que estava garantido no Criador. Então ele sabia que para manter a comunhão, para dar um passo na revelação de Deus, ele precisava sacrificar. Então ele sacrificou o seu presente para desfrutar de um futuro. Ele sabia que ele estaria sacrificando seu filho, uma promessa, mas ele tinha a convicção de que Deus seria suficiente para construir um futuro para ele. Era exatamente isso que no altar ele estaria sacrificando, né? O filho dele, a herança dele, né? A promessa de Deus para que ele fosse pai de muitas nações. Então a gente vê que o sentido do sofrimento humano está no resultado do sofrimento de Jesus, que é a vida eterna ao lado do seu Criador. Porque mesmo que Jesus intervenha e nós nos tornemos participantes da glória dele, o sentido está no transcendente. O sofrimento em vida só vai ganhar sentido no transcendente. É quando estivermos eternamente ao lado do nosso Criador. Por isso que a fé cristã é a única fé que pode responder a esse anseio. Por isso que a busca pelo sentido ela é tão aliada à apologética cristã no nosso contexto, né? Mas vamos desenvolver um pouquinho então, né? Se o sacrifício de Jesus é suficiente, então por que nós temos que sofrer? Eu já respondi que é para nos tornarmos participantes da glória, assim como você trouxe na sua observação, né? Mas mais do que nos tornarmos participantes, aqui eu quero pegar uma linha mais apologética, né? Vou pegar um exemplo para a gente desenvolver um pouco. Você já ouviu aquela expressão famosa que a religião é o ópio do povo, certo? Você sabe quem é o infame autor dessa frase. É um autor que não questionou não, né? Ele colocou em xeque, pelo menos no seu entendimento raso ali, o cristianismo. Então ele veio para substituir, trazer uma proposta política para substituição de Deus, né? E ele falou que a religião era o ópio do povo. Estou falando de Karl Marx. Uhum. Por quê? Ele estava dizendo que a religião ela vinha para anestesiar o povo. O ópio é um tipo de droga, de entorpecente que tira a nossa sensibilidade à dor. Então a religião ela era usada como uma ferramenta para manter o ser humano anestesiado em relação ao seu sofrimento e à sua dor, para que ele não se revoltasse contra o status quo da época. E se isso é um ataque ao cristianismo, nós podemos facilmente responder a esse ataque. Porque se ele diz que a religião é o ópio, nós estamos dizendo o contrário, de que a nossa fé ela tem por constituição sofrer com Cristo, ou seja, nos despertar para o sofrimento existencial, para o sofrimento circunstancial e para o sofrimento alheio, e perceber que isso não está certo, que alguma coisa precisa ser compensada, nós, por definição de fé, já rebatemos esse ataque, né? Então, a definição da nossa fé já é uma apologética a esse ataque político na figura de Karl Marx, dizendo que a fé ou a religião é o ópio do povo, né? Então, por que nós sofremos? Mais um motivo, né? Nós sofremos porque faz parte da nossa fé. Nossa fé não é um ópio, ela não é uma anestesia existencial. Nós não fechamos os Muito olhos bom. e passamos simplesmente a acreditar com bastante força que dias melhores virão. Não, a gente sabe que sofrimentos virão. Nós sabemos que isso faz parte da nossa caminhada. Deus nunca nos privou de conhecer essa realidade, pelo contrário, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci isso. Então, a nossa fé ela nos desperta para o sofrimento, e não o contrário, como rotineiramente somos acusados pelas ideologias políticas que tentaram, de alguma forma, substituir o papel da religião, né, da religião verdadeira, da fé, na vida da sociedade como um todo, né? Então, se o nosso sofrimento é o sacrifício do presente para construir o futuro, nós podemos usar de novo a lei da semente, né, da semeadura. Se
são sementes de sofrimento que, depois que nós morremos, vão brotar como, sei lá, grandes árvores e seguindo o seu curso natural, vão frutificar e darão outras sementes. Da mesma forma, nós podemos presumir que o nosso sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que nos foi prometida, assim como foi para Jesus, como você citou ali na carta aos Hebreus. Então, essa ilustração da lei da semeadura, que eu estou usando a lei da semeadura em relação ao sofrimento, é uma ilustração de proporção. Todo sofrimento presente não pode ser comparado ao tamanho da glória que ele há de produzir na eternidade. Então, mesmo que nós não entendamos plenamente o que isso significa, e aqui eu preciso destacar a beleza do mistério do transcendente, porque se entendêssemos tudo também não seria transcendente, mas a gente precisa destacar isso. Tudo que nós passamos em vida será contrabalanceado numa proporção ainda maior, numa proporção de semeadura, né? Então, uma semente se transformando em incontáveis outras sementes de glória ao nosso Senhor. Ou mais uma vez, reforçando a certeza de que nós somos participantes da glória dele, né? Então, o que eu queria agora chamar a atenção para a nossa conversa, ainda nesse lado mais informal, eu acho que, pessoal, se vocês estão com alguma expectativa de eu trazer os conceitos, eu vou deixar isso para o vídeo do webinário, tá bom? Então você vai precisar assistir o vídeo para pegar a abordagem completa e em seguida. Hoje a gente está nesse bate-papo um pouco mais informal, mas que eu acredito que já vai gerando um despertamento aí pessoal para a busca pelo sentido, e depois a gente entra numa coisa mais teórica, mais concisa, né, na construção desse pensamento. Mas uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que existe uma segunda opção para a nossa semente aqui, a semente do nosso sacrifício. A gente sempre pode comer uma semente. Semente ela serve basicamente para duas coisas, para plantar, né, para semear, ou para comer. E aí é o processo inverso. Em vez de eu sacrificar o presente para construir um futuro, em vez de eu colocar a semente que eu tenho em mãos na terra para que o futuro esteja garantido com uma colheita, eu posso comer. Eu posso aproveitar o presente em detrimento do meu futuro. Em outras palavras, sem sacrifício e sem sofrimento. Eu posso tentar, de alguma forma, evitar o sofrimento, seja ele por anestesia, eu já vou falar um pouquinho sobre as anestesias existenciais, seja também por negação, por pura negação. A gente pode dizer que não, que está tudo bem, que a vida é curtição. A gente pode adotar um niilismo utópico aqui e começar a falar que a vida é isso, é o prazer, nada tem sentido, então aproveite enquanto você pode, que foi o que o autor de Eclesiastes beirou ali, né, em alguns momentos da sua carta. Mas eu vejo que no final das contas, até o autor de Eclesiastes se rendeu ao sentido, né, da vida ali, desse vazio existencial. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Eclesiastes no vídeo do webinar. Mas vencendo esse niilismo, né, que é essa anestesia existencial, eu chutar o balde e de toda forma me esquivar desse sofrimento. Então, vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Essa anestesia existencial ela é garantida hoje muito pelo entretenimento. Nós somos anestesiados pelo entretenimento, pela quantidade de tarefas. A nossa agenda lotada é uma anestesia existencial, porque enquanto estamos com as mãos ocupadas, a nossa mente não trabalha, né? A mente muito ocupada, ela não vai se preocupar. Então, aqui eu queria trazer a preocupação num bom sentido, né? O que é uma preocupação? É você se ocupar antecipadamente, ou seja, você pensar no futuro. Então, se eu estou muito ocupado com os meus passatempos, sejam eles de trabalho, de entretenimento ou as minhas agendas rotineiras, eu deixo de pensar no meu futuro, eu deixo de pensar na minha existência e, por consequência, na minha transcendência. Então, eu evito esse choque com o vazio existencial. Outro exemplo que a gente pode dar são os entorpecentes, muito presentes na nossa geração. Quantas, eu não sei, não tem uma pesquisa aqui para dar dados muito certos, mas é intuitivo e é fácil de perceber que boa parte das pessoas que não têm Jesus se fazem uso dos entorpecentes de toda forma, seja álcool, seja drogas lícitas ou ilícitas, para quê? Para anestesiar esse vazio, essa dor existencial, né? Então, tem também o consumo, a libertinagem,
e até mesmo uma ideia religiosa, que a gente pode tratar aqui como triunfalismo. Eu não sei se esse termo é muito bom, se eu estiver errado me corrija, mas uma fé triunfalista, de que só nas vitórias existe glória, Uhum. quando nos foi assegurado que quando perdêssemos da forma correta, né, a nossa fé glorificaria o nosso Senhor, quando fôssemos martirizados em nome de Cristo, quando sofrêssemos por causa do nome de Cristo, nós fôssemos é, como uma vitória, né, diferente desse triunfalismo que a gente está, que é muito vigente na fé cristã, especialmente aqui no Brasil, né? Mas também que se incorpora numa fé idólatra. Então, a gente tem aí umas ideias de Jesus, a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, como se ele fosse um tipo de gênio da lâmpada, e aí a gente passa a dizer que a nossa fé é isso. Então, a teologia da prosperidade, por exemplo, que diz que você só está bem com Deus e Deus só está bem com você se tiver tudo bem na sua vida, se você estiver prosperando aos olhos humanos. Isso é uma mentira. Então, Paulo devia ter uma você fé muito rasa, coitado. então, Paulo, Pedro. pois é, então, coitado de Paulo, dos apóstolos, coitado do próprio Cristo, que Exatamente. terminou seu ministério numa cruz, seu ministério terreno, né, em corpo, né? Claro, depois veio a ressurreição e a glorificação, que Sim. nos aponta para o transcendente, mas que a conclusão do seu ministério, quando Jesus bradou está consumado, não foi na glorificação, foi na cruz. Então a gente tem esse caráter bem antagonista, essas teologias caramelizadas, eu chamo assim porque elas são docinhas, né? Quando na verdade o evangelho ele tem um caráter duplamente de sabores duplos, né? O gafanhoto, né? O juízo de Deus, mas também o mel, né? O consolo de Deus ali na figura de João João Batista. Batista, né? Mas essa anestesia existencial ela também pode vir na figura do Deus ex machina. Não sei se você está familiarizado com esse conceito. Ele é muito usado por autores literários e cinematográficos. É quando o sofrimento ele é tão grande, ele parece que não tem sentido, vem uma força sobrenatural externa e tira o herói desse sofrimento de uma forma assim, como se fosse uma falha de roteiro. Isso também não vai acontecer. Jesus falou, né? Eu não oro para que o Pai os tire do mundo. Então, esse Deus ex machina que está na nossa imaginação, que ele vai vir como alguém de fora e nos arrancar desse sofrimento, também não vai acontecer. Por mais que essa ideia seja muito vigente no nosso contexto ocidental, de que uma interferência sobrenatural divina vai nos tirar e vai nos colocar nos felizes para O que sempre em Deus vida. pode fazer nesse processo é arrancar de dentro de nós a angústia e a ansiedade existencial no meio do Perfeito. sofrimento, né? Aí eu acho que o foco fica correto, mas imaginar que Deus vai num passe de mágica ou num ato sobrenatural simplesmente nos tirar do sofrimento, claro que situações diferentes podem acontecer, né? E às vezes pode ser simplesmente o término de uma etapa, de um processo, entendido como isso. Mas realmente o que Deus vai fazer é atuar em nós em meio às circunstâncias exteriores, né? E não necessariamente nas circunstâncias exteriores, né? Sim, não é um Deus ex machina, no sentido de um Deus fora da máquina que vem nos tirar. É um Deus inter machina, que ele vem e se torna participante. Onde Deus está no nosso sofrimento? Ele está do nosso lado. Jesus apresentou o Espírito Santo como consolador, portanto, ele está conosco no nosso sofrimento, ele está em nós no nosso sofrimento. Então, não é algo externo que vem nos tirar, mas é algo que vem participar, que vem gerar essa conexão entre o transcendente e o vigente, né? Aquilo que está dentro do nosso tempo de vida, né? Então, essas anestesias existenciais, elas vão encobrir a dor, elas vão mascarar a dor, mas ela não vai estancar o escoamento de vida que inevitavelmente vai levar à morte e à morte eterna. Nós, como cristãos, sabemos disso. Então, um outro autor muito importante dentro dessa teologia existencial, dessa filosofia existencial, é o Kierkegaard. E ele traz Quando você essa falou do Abraão, eu anestesia. lembrei do Temor e Tremor, do livro dele, né? Que Isso, relata toda a experiência de Abraão ali, postulando diversos cenários e tal, muito legal. Mas diga. perfeito. Então, o Kierkegaard ele vai falar que essa anestesia existencial é um cativeiro num estágio estético da vida. Quando as coisas são superficiais, externas,
é muito próximo do niilismo do ser humano, né? Então, é esse chute no balde mesmo, eu não vou me aprofundar, eu não vou para além de mim mesmo, não vou estender o meu sentido de vida, a minha existência, então eu fico na curtição, eu fico nos prazeres momentâneos, né? Então, esse aí poderia ser o último ou mais um exemplo dessa anestesia existencial que está presente. E o sofrimento, ele vai nos levar a um questionamento. Eu vi agora o horário, acho que falta 5 minutos para a Nós nossa temos live. 5 minutos, eu ia até te provocar brincando. Você vai apresentar aqui qual é o sentido da vida ou você vai deixar para o webinar? Uma brincadeira, é claro. Mas Não, a gente já foi antecipando muito, né? Mas realmente a gente está se encaminhando para o final. Então, obviamente, você não vai dar a resposta pronta qual é o sentido da vida, né? Só uma brincadeira, mas deixar o pessoal bem salivando aí para saber. Mas realmente, se você quiser verticalizar para o final aí, que a gente está com 5 minutos finais, e aí o Instagram também nos avisa nos 2 minutos finais, então a gente consegue monitorar por aqui. Mas diga lá. beleza, não, vamos lá. Eu acho que não dá para a gente terminar com essa resposta. Eu vou deixar isso pro webinar, né? Pro vídeo completo. Propositalmente, O sentido da vida vai estar lá. Então, eu vou deixar esse tempo até lá para você se preparar para essa resposta, né? Mas para a gente concluir assim, o que é importante para nós encontrarmos o sentido da vida? Fazer a pergunta certa. Porque a gente pode dizer, né? Jesus é a resposta para a busca do sentido da vida, né? Se a gente usar a figura da água, né? Da fonte de águas vivas, que Jesus fala para a mulher lá, a mulher samaritana no poço, Jesus é a resposta. Tudo bem. E eu vou explicar melhor isso lá no vídeo do webinar. Mas qual é a pergunta? Existe algo genérico nessa resposta, que a resposta é Jesus, é uma resposta que cabe ao ser humano de uma forma geral, mas existe algo personalizado, algo intrínseco ao indivíduo também, no sentido da vida. Kierkegaard ele fala que o sentido da vida ele é tão personalizado quanto o indivíduo. E o indivíduo, para o Kierkegaard não, para o Frankl, né? Para o Frankl, o sentido da vida ele é tão personalizado quanto o próprio indivíduo. E o indivíduo é algo irrepetível, ele não volta a acontecer. Não é um acidente, né? É algo planejado para que ele seja único. Então, eu acho que o sofrimento ele tem esse papel importante na busca pelo sentido, porque ele vai nos levar a fazer as perguntas verdadeiras. Ele nos dá a coragem ou a petulância de fazermos perguntas sinceras e grosseiras. E aqui, para a gente fechar, eu queria usar o exemplo do Lewis. O Lewis ele teve a experiência de escrever sobre o problema do sofrimento a partir de um referencial teórico e apologético, muito bem escrito, inclusive o livro. Excelente, recomendo essa leitura. O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis. Mas se você ler, alguns anos depois, ele escreveu A Anatomia de uma Dor. E aí é quando as verdadeiras perguntas surgem. Ali no sofrimento na pele, quando aquilo ganha sentido na vida dele, ou seja, quando as perguntas verdadeiras, personalizadas surgem, é que o sentido genérico ganha um sentido total. Quando uma resposta que é Jesus, ela é apresentada sem uma pergunta, pode ser que fique no ar. Mas a experiência no sofrimento nos leva a fazer a pergunta certa. E a pergunta vai atribuir sentido. Para ilustrar, e aí a gente fecha aí a live de hoje. É como se eu escrevesse numa lousa branca o número 2. O número 2 aqui é qualquer número, tá? Podia ser o X. Só que como o álgebra gera um pouquinho de medo nas pessoas, vamos usar o número 2. Então tá lá na lousa branca o número 2. E aí você pode atribuir várias perguntas diferentes para esse número e o que vai dar sentido a ele é a pergunta. Como eu posso perguntar quantos anos tem o seu filho? E você olhar para a resposta e dizer 2. Mas eu posso perguntar quantos dias eu tenho de vida? E o seu médico responder 2. Eu posso perguntar quantos dias, quantos anos eu ainda vou sofrer? 2. Então, dependendo da pergunta, a resposta que é Jesus vai ganhar um sentido personalizado. Mesmo que a resposta absoluta e genérica seja Jesus, ele não vai ser completo, ele não vai ter sentido
se não tiver uma experiência pessoal. E aqui é que eu falei que a gente destaca o valor apologético do testemunho, de uma vida piedosa junto com Cristo, né?